Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Hoje nós iremos discutir sobre planejamento na prática dos professores. Esse texto foi escrito por Maria Auxiliadora Soares, et al., entre outros. Então vamos lá. Na introdução, nós temos que na letra A que o planejamento é a elaboração de ações educativas com intenções políticas e pedagógica. Então, planejamento tem essa concepção. Então, ele é uma elaboração que deve ser coletiva, né, com ações educativas, e que essas ações elas são intencionais, e por serem intencionais elas têm cunho político e também têm dimensões pedagógicas. B. O planejamento deve ser coletivo e político, uma vez que as atividades devem ter significados. Caso isso não ocorra, se torna esvaziado de sentido ou burocrático, quando é imposto por alguém. Dessa forma, esse planejamento, como já foi falado, ele é intencional, portanto político. Então, essas atividades elas devem estar atreladas à realidade, à transformação dos contextos na qual está sendo planejado, e por isso dotado de significado. Então, se não tiver essas intencionalidades, né, esses anseios de transformação daquele contexto, consequentemente ele é esvaziado de sentido e torna-se somente um documento burocrático. C. O planejamento de respeito à atividade de previsão de ação a ser realizada de acordo com os objetivos, procedimentos, recursos, tempo e avaliação. Então, o planejamento são esses planejamentos essa previsão, né, das ações, do que vai acontecer, né, dos objetivos, dos procedimentos que serão adotados, seja uma avaliação em larga escala ou mesmo um planejamento de aula. Então, deve considerar esses elementos aí explicitados: objetivos, procedimentos, recursos, o tempo e avaliação. Diante disso, os autores questionam por que o planejamento vem sendo relegado a segundo plano nas escolas. Então, esse é um questionamento, né? Por isso que houve essa discussão, a produção desse trabalho. 2. O sentido de planejar na prática docente. A prática docente se organiza intencionalmente para atender determinadas metas educacionais. Ele exige princípios, ideologias e planejamento. Então, a prática docente ela tem essas dimensões. Então, ela deve ter princípios, deve ter ideologias e devem ser planejadas para evitar o improviso. B. Planejamento é indispensável para que se possa ter a construção dos conhecimentos científicos. Então, nesse sentido, se faz fundamental que o planejamento seja realmente realizado, realmente que possa cumprir, né, o objetivo, a função, né, da educação, que é a construção dos conhecimentos científicos, para que os alunos possam utilizá-los como ferramentas cognitivas, né, na sua realidade cotidiana. C. O planejamento contribui para evitar imprevistos e situações complexas que se apresentam permanentemente em contexto de sala de aula. Então, o planejamento ela tem essa função principal, que é evitar essas situações de imprevistos, né, e elementos, né, complexos que surgem na prática educativa dos professores. Então, isso são elementos que ocorrem permanentemente, ou seja, em qualquer contexto, em qualquer ano, né, em qualquer escola que você atue, né, esses imprevistos, né, essas situações complexas poderão aparecer na sua prática educativa. D. O planejamento deve ser flexível, devendo ser revisto a qualquer momento no processo educativo. Então, esse planejamento ele não pode ser tão rígido, né? Ou seja, quando houver necessidade, né, de reorganização, então esse processo ele deve ser realizado, né? Por isso que ele deve ser flexível. E o professor deve compreender cada uma das fases do planejamento. Quais são essas fases? Que é primeiro planejar, executar as atividades que foram planejadas e depois avaliar, né, para que se possa ter um feedback, né, se aquele planejamento ele está de acordo com a realidade, se ele conseguiu atingir os seus objetivos, se os procedimentos adotados foram corretos, né, para que se possa haver um replanejamento dessas atividades. 3. O planejamento como ação coletiva e refletida.
Refletir sobre o planejamento é um momento de aproximação e distanciamento das intenções em sala de aula. Então, faz necessário que haja esse planejamento, para que ele possa atingir seus objetivos, principalmente as intenções educacionais para a sala de aula. B de bola. A reflexão sobre a ação constitui-se um momento de autocrítica em que possibilita ao professor fazer e refazer as possibilidades de realização das atividades. Então, a reflexão é um momento fundamental, no planejamento, para que o professor ele possa, principalmente no momento da avaliação, fazer uma autocrítica, sobre o que está acontecendo, o que está dando certo, o que pode ser melhorado. C de casa. A ação de planejar deve considerar a realidade como algo em constante movimento. Então, a ação de planejar ela tem outra dimensão que deve considerar o contexto, o movimento na qual está sendo realizada a ação educativa. D. O planejamento deve se nortear em uma intervenção crítica do sujeito na realidade, dotando de uma formação que lhe permita produzir saberes e habilidades. Então, o planejamento deve nortear nessas questões da intervenção que seja crítica, que seja transformadora, para que se possa construir saberes e desenvolver habilidades. E, por fim, o planejamento coletivo é heterogêneo, por isso é passível de divergências e conflitos. Então, o planejamento ele pode sim ter conflitos, ele é heterogêneo, ele depende do contexto, depende da realidade, depende das pessoas que também estão realizando. Por fim, as considerações finais de que o planejamento deve ser direcionado para se promover transformações na realidade, não sendo somente um documento formal. Então, o planejamento ele tem essa função focal, que é exatamente de promover transformações naquela realidade, para que se possa ter igualdade, para que se possa ampliar as possibilidades dos sujeitos, poderem desenvolverem suas competências, habilidades, poderem exercer a sua ação crítico-reflexiva nas práticas espaciais cotidianas. Ficamos por aqui, um forte abraço a todos.